Eu monto um quarto de milha bonito. Né? Mas, ó, gente, 10 horas e 15 minutinhos. Posto isso, Vamos lá. a gente falou, né, que hoje era dia do quê, Edivan Martins? Dia da buchada. Não, dia do nutricionista. Pode ser dia da buchada também, se você quiser. Mas talvez, depois que você conversar aqui com a nossa querida nutricionista Sandra Prudente, a Sandra que é coordenadora, gente, do curso de nutrição da Estácio. Pois é, e hoje, como eu falei, né, comemorado esse dia especial, né, para os nutricionistas. E aí a gente tá recebendo a Sandra aqui justamente para a gente conversar um pouco mais sobre os cuidados que a gente deve ter, Edivan Martins, com a alimentação. Portanto, seja muito bem-vinda, Sandra. Prazer tê-la conosco aqui. Para a gente, né, mais uma vez aqui trazer uma luz para essa questão da nossa alimentação, que é tão importante para o nosso corpo, para a nossa saúde, para o nosso dia a dia, né? E você, como profissional aqui da nutrição, né, trazendo também essa perspectiva, né, de vida até certo ponto também, né, Sandra? Bom dia para você. Bom dia, Andressa, bom dia, Edivan, bom dia a todos aos ouvintes. É um prazer estar aqui, ainda mais hoje, comemorando o Dia do Nutricionista, né? Um dia... Na verdade, a gente comemora o Dia da Alimentação todos os dias, né? Sim. Porque todos os dias a gente tem na nossa mesa, né? Ali a nossa refeição, a nossa alimentação para nos nutrir diariamente. Que essa é o objetivo maior da alimentação, né? A nutrição. E a nutrição hoje ela vem com o intuito realmente de prevenção, né? Prevenir doenças, trazer para a gente saúde e qualidade de vida. Então, a gente trabalha hoje a nutrição, o conceito de saúde e qualidade de vida. Por isso que a gente preza muito essa questão da alimentação saudável, desde a gestação, né? E ao que influencia muito também, né, Sandra? Com certeza. Então, aquela criança que foi gerada, que já tem os pais, né, com históricos de má alimentação, ela já pode ali, desde a gestação, já ter indícios de má nutrição, né? Então, a gente já preza ali de uma boa alimentação durante a gestação e ao longo de toda a vida. Existe uma história de memória alimentar? Existe sim. E começa na gestação. Existe. Quer dizer, se a mãe come buchada, pão, coisa... eu estou falando assim buchada porque eu gosto de ir para o exagero. Buchada, e assim, uma má alimentação, né? Não come dentro daquilo que faz bem ao organismo sem lhe trazer problemas de saúde. Né? A criança também já é levada no período de gestação a também ter um hábito alimentar daquilo que a mãe... Na verdade, a gente coloca no sentido de que todo o processo nutricional durante a gestação depende única e exclusivamente da mãe, né? Então, tudo que a mãe consome, né, em termos de alimentação, ela vai nutrir aquele feto, né? Aquela criança vai ser gerada, desenvolvida, no caso, em termos de saúde, né, em termos de desenvolvimento saudável, dependendo da alimentação que a mãe consome, né? Então, tudo que ela consome vai refletir no desenvolvimento da criança. Eu me lembro que antigamente, antes quando não tinha frango congelado, onde não tinha galeto, onde não tinha nada, né? As mães, as mulheres ficavam servando uma galinha, né? A galinha, que é aquela coisa do terreiro, aquela coisa bem mais natural, né? Muita coalhada, essas coisas assim, para fortalecer mesmo, para dar sustância durante a gestação. Isso. E o mais interessante é que, como você falou, Edivan, antigamente as mães, a galinha colocava o ovo, o pintinho nascia, aí demorava todo o período gestacional para desenvolver a galinha, o frango, para depois, né, quando a criança nascesse, aquele frango, aquela galinha ia ser abatida, preparada para ser consumida, que era no pós-parto, né? No pós-parto, naquele período, no resguardo. No resguardo. Só que hoje a alimentação ela está muito mudada. Hoje você consegue ter um frango, né, quando nasce, uma evolução daquele frango muito rápida,
né? A gente sabe que hoje não demora tanto tempo para esse... comprimido, os bichos é tudo inchado. Cheio de hormônios, né? O bicho tá um galo brabo. Então não dá tempo, né? E aí você começa a perceber, inclusive, no desenvolvimento dessas crianças hoje. Sim. Né? Antigamente as crianças tinham um desenvolvimento mais, vamos dizer assim, menos evoluído no sentido de tamanho, né? Hoje você vê crianças com pais assim de estatura mediana, né? E você vê crianças que já são enormes, né? E aí o que se atribui a esse desenvolvimento tão exacerbado dessas crianças? Será que é a alimentação? Né? Será que esses hormônios, será que essas substâncias que estão nesses alimentos hoje, que são colocados nesses, principalmente frango, né? Nesses animais os conservantes, né? que estão hoje aí para poder aumentar essa produção desses alimentos e fazer com que eles sejam consumidos mais rápido, estão sendo refletidos no desenvolvimento dessas crianças, na saúde dessas crianças. Isso que eu ia comentar, Sandra, que não só no desenvolvimento em si, mas também da saúde, não só das crianças, mas dos adultos também. Quantas doenças a gente não vê hoje em dia que são relacionadas principalmente à sua alimentação, né? O que você ingere ali diariamente pode trazer no seu futuro ali, sei lá, um câncer, alguma coisa assim nesse sentido, né? Então, como você falou do câncer, o câncer é uma doença que hoje a gente pode perceber como é que está sendo a incidência da doença nas pessoas. O câncer, ele tem se alastrado de uma forma assim, né, avassaladora. Isso. E que não atinge só pessoas mais velhas, mas também os mais novos ali, né? Exato. Eu acho que antes era mais por causas hereditárias, por isso que o índice era menor. Hoje, o alimento... a má alimentação realmente é um grande vilão, um grande responsável por muitos cânceres. Sim, claro que a gente tem vários fatores que atribuem o desenvolvimento da doença, né? Mas a gente pode atribuir também a questão da alimentação. A alimentação hoje, a gente tem um consumo de produtos industrializados muito grande. O câncer de estômago, né, um dos maiores índices do Brasil. Sim, a gente tem o consumo a presença da indústria na nossa casa muito marcante, né? Então, a indústria cresceu de acordo também com a necessidade da população. Hoje, a vida das pessoas estão muito agitadas, atribuladas. Isso, é bem corrida, né? O dia a dia é muito corrido, a rotina é corrida, né? Antigamente, a gente tinha um contexto familiar onde as mulheres viviam nas casas, cuidando das crianças, o marido saía, ia trabalhar e quando voltava tinha aquela comidinha pronta, né? Hoje, as mulheres, elas conquistaram o mercado, né? Elas conquistaram o espaço no mercado de trabalho e a questão doméstica, ela ficou um pouco para trás, né? Então, a gente tem hoje o que a gente traz de facilidade. O que é facilidade hoje? É você ir no supermercado, comprar comidas que vão agilizar o seu... Em 5 minutinhos eu preparo. E a indústria automaticamente percebeu essa questão e vamos acompanhar ali o processo para poder também, né, agilizar e facilitar o trabalho dessas pessoas. A senhora falou em correria, que é realmente, né, a vida está muito mais corrida. E o que a senhora diz de quem come nas carreiras? Né? A correria leva você, às vezes, a comer dentro do carro, a fazer um lanche rápido, né, a comer rápido, tá trabalhando. Muita gente leva comida para o trabalho, né? Aí fica lá comendo e o chefe, ei, tá faltando não sei o quê. Né? E ontem eu fui almoçar, quando a gente sentou aqui, preparou o prato, o chefe ligou. Ei, fulano de tal, vem aqui que não sei o quê, o cabo... Quer dizer, essa correria também, isso deve fazer um mal danado, né? Porque assim, na alimentação a gente precisa ter um momento. A gente sempre trabalha o que a gente chama de alimentação no sentido comportamental, no sentido de, a gente chama a questão do mindful, que é da gente entender o que a gente está, entender a nossa fome, a nossa necessidade e compreender e perceber o que a gente está comendo. Né? E para isso a gente precisa estar em local apropriado, ter tempo e sentir, saborear aquele alimento. Claro que para muitos isso não é possível. E o povo que fica comendo do celular? É pior ainda. Aqui, ó. Meu Deus do céu. Por quê? Não, eu sei. É só o que tem. É só o que tem, eu sei. Fernanda?
Aqui, ó. E nesse momento onde você está ali comendo e prestando atenção em outras coisas, você não presta atenção no que você está consumindo. E muitas vezes você consome além muito do que mais você precisa. E tá aí a obesidade, né? para falar, né? Exatamente. E você sabe que o nosso estado é um estado obeso, né? Pesquisas mostram, inclusive, que Natal é a capital mais sedentária do país. Nossa, é mesmo? E que a média da população, né, da capital de Natal, em relação a sobrepeso e obesidade, ela é ainda maior do que a média nacional. Eita. Né? Então, assim, o papel do nutricionista... Mas isso é o povo, né? Porque o Estado mesmo está meio raquítico. Não tem obesidade nenhuma. O Estado em si, né? Mas, assim, o papel da nutrição, mais do que nunca, está, assim, de extrema necessidade. Pois é, nós temos praia, né? Para exercício físico. Você não gasta nada, não precisa ir para academia e tal. Né? Mas realmente o hábito alimentar... Eu não tinha esse dado, não tinha informação com relação a esse dado, mas... Exato. A senhora deve receber muito mentiroso, né? Quando chega assim na sala, o senhor está comendo o quê? Não, eu estou comendo chicória. Eu não entendo porque eu estou desse jeito, porque eu como tão pouquinho. Um pouquinho. As pessoas... Rúculas e tal, tal. Pizza, não como pizza não, tal. Mas a pessoa sempre vai aumentando de peso, né? Eu costumo dizer que as pessoas elas precisam ter a consciência, né? É o processo de conscientização do que eu preciso, do que eu necessito enquanto corpo, né? Enquanto fisiologia, e do que eu preciso enquanto prazer, enquanto emoção, né? Porque a gente sabe que o ato de comer envolve vários fatores. Então, emoção é um deles, assim, que muito pesa. Sim. Então, se eu tô triste, eu vou descontar onde? Numa fatia de bolo de chocolate. Ou num pote de sorvete. Cobertura de morango. Né? Se eu tô feliz, bora comemorar com uma pizza, Sorvete é muito prejudicial, é? Sorvete é pura açúcar, né? Assim, açúcar gordura hidrogenada, né? Eu sei, mas uma vez ou outra, assim... Não, a questão uma vez por semana tá bom? A questão não é deixar de comer, né? A questão não é essa. Não é porque a gente tem que abolir tudo da nossa alimentação. Pode comer buchadinho, picadinho, mas moderadamente. A gente tem que saber comer. Por isso que é importante o processo de conscientização e o processo de educação nutricional. Né? Então, por isso que eu digo que o papel do nutricionista é extremamente importante, porque a gente vai tentar orientar nesse processo de educação. Uma vez a pessoa educada, ela vai conseguir fazer as suas escolhas adequadas. Nós temos muito mais educado do ponto de vista alimentar no Rio Grande do Norte, para a gente estar com esse índice de obesidade, né? Sim. Vamos dar umas dicas aqui para o nosso... É evidente que cada pessoa é uma pessoa, cada organismo é diferente. Mas no café da manhã, o que é indicado? O café da 3 manhã. tapiocas com queijo dentro. Não, já não. Um pãozinho assado da manteiga. Talvez. Você falou da tapioca. E assim, muita gente acha que a tapioca é a salvação, né? Porque, assim, e super o pão saudável. e a tapioca, eu escolho o quê? Não, a tapioca é muito mais saudável. Sim, a tapioca é saudável, realmente. Porque não tem bromado. Mas se for comparar pão e tapioca, né? Depende da proporção que você coloca a goma para poder consumir, para comparar com o pão. 2 colheres de sopa de tapioca equivale a um pão, por exemplo. Então, se você for colocar 4 colheres de sopa de tapioca... Já está comendo 2 pães. Entendeu? Então, assim, isso é muito relativo. Ixi, com coco. No mercado da quadra. Isso é muito relativo. Então, assim, café da manhã é algo que a gente precisa fazer, como a gente fala no nosso ditado, no nosso linguajar, comer como um rei, né? Comer bem. Porque daí você, ao longo do dia, você já tem... Uma tapioquinha só. Uma tapioquinha só. Com um ovinho, eu comi né? 2 com 4 ovos hoje de manhã. Olha. Tá bom? Tá ovo pode comer mais. Pode... Ovo, proteína, a gente geralmente dá maior preferência na proteína. Eu vou dizer o que eu comi, para ver se está certo. Esse é que eu já disse, mais uma fatia de melão.
Sim, a fruta ela precisa estar presente, né, na nossa refeição. Tem alguma, assim, mais indicada? Se é laranja, ou melão, ou mamão, ou... Assim, a gente orienta a fruta de acordo com a necessidade de cada indivíduo. Tem que ter mais açúcar, né? Exato, porque se você tem alguma restrição alimentar, a gente vai orientar determinadas frutas que tenham menor conteúdo de carboidrato, de açúcar, né? Enfim, isso vai depender, por isso que a dieta, a alimentação, a orientação, ela é individualizada, né? Cada um tem uma característica diferente. Agora, Sandra, a gente pode, assim, traçar ali de maneira geral, o que realmente a gente precisa no nosso dia a dia se alimentar? Tem como a gente chegar? Porque tem gente, assim, que eu conheço algumas pessoas que não gostam, por exemplo, de fruta, de jeito nenhum. Então, assim, mas é uma parte essencial, a fruta? O que seria ali essencial pra gente no nosso dia a dia? A gente costuma dizer que nós devemos compor a nossa refeição com os itens, vamos dizer assim, os nutrientes essenciais, que são carboidrato, proteína, gorduras, vitaminas e minerais. O que compõe esse cardápio? No caso de proteína, são todas as carnes, né? Ovos, leite e derivados também faz parte do grupo de proteínas e também de gorduras. A gente precisa compor com carboidratos, que são todas as massas, pães. Só que aí a gente tem um diferencial em relação aos carboidratos, porque a gente tem o carboidrato que é de boa qualidade, né? Que são os carboidratos que vêm das raízes, como, por exemplo, inhame, macaxeira, batata doce, né? São alimentos que têm carboidrato, mas eles são de melhor características em termos de absorção, né? De qualidade mesmo. Aí temos as gorduras, né? Que aí a gente tem gordura de boa qualidade. Entra aí também a questão do azeite, né? Que tem óleos essenciais, né? Tem gorduras essenciais aí que são essenciais para o nosso organismo. E, além disso, a gente encontra gordura também nas carnes, carnes em geral, né? Peixes, enfim. E frutas e verduras, elas compõem o grupo das vitaminas e minerais, né? Que são considerados alimentos protetores, né? Que são aqueles que vão proteger nosso organismo contra desenvolvimento de doenças, por exemplo, né? Então, nesse grupo de alimentos, a gente precisa compor nosso prato, a nossa refeição ao longo do dia com esses nutrientes, né? Então, a gente diz que se você não gosta de fruta, mas come verdura, ok, você já consegue agregar ali um pouco desse grupo alimentar, nesse grupo de nutrientes. E nos intervalos? Nos intervalos a gente orienta... Isso que é para a pessoa comer de 3 em 3 horas, é verdade isso? Na verdade, cada nutricionista tem uma conduta. E cada pessoa também tem... Né? Tem uma necessidade, né? Eu costumo dizer que nós devemos entender o nosso corpo, a nossa fisiologia, né? E perceber quando nós sentimos fome. Porque se eu estou com fome, eu vou comer. Mas se eu não estou com fome, eu preciso comer? Desde que, ao longo do meu dia, eu tenho uma alimentação equilibrada, né? Então, não necessariamente eu preciso fazer café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde, jantar, ceia, né? Eu tenho que, ao longo do meu dia, ter uma alimentação onde atenda as minhas necessidades diárias. E essa distribuição vai depender de cada indivíduo. E aquele camarada que gosta de beliscar? Pois é, aí é um problema, realmente. Tu dá só uma beliscadinha. Porque essas beliscadas, você acaba tirando o foco de uma principal refeição. Isso aí. Né? Então, o interessante é que você se mantenha nos horários, né, de refeição.
Evitar essas beliscadas nessas. Porque quando chega na hora da refeição, a pessoa não tá com fome. Não tá com fome. Ou então acaba comendo sem a fome e quando a fome exagera. Vem, exatamente. Exagera, aí você come mais. Sandra, tem uma pergunta aqui que eu acho que muita gente tem dúvida com relação a isso. É a diferença, você estava falando da questão das gorduras, né? A diferença entre as gorduras. Gordura saturada, insaturada, trans. Que é tudo isso? Explica pra gente. Então, a gente tem gorduras que a gente considera as gorduras benéficas e as gorduras que não são tão boas, né? Quando a gente fala em gordura insaturada, são aquelas gorduras que são consideradas gorduras boas. Onde a gente encontra? A gente encontra as gorduras insaturadas nos azeites, né? Nas carnes, no caso do peixe. São aquelas gorduras que vão ajudar, inclusive, toda a questão cardiovascular. Né? Aquelas gorduras que são benéficas para o nosso corpo. Uhum. A partir do momento que essas gorduras elas sofrem algum processo de reação térmica, vamos dizer assim, por exemplo, o óleo de soja, o óleo de cozinha, ali no dia a dia. Até o próprio azeite, né? Se a gente aquecer, sim, ele perde a sua propriedade benéfica de insaturação e ele se torna uma gordura insaturada. Uma gordura saturada. Uhum. Essa gordura saturada é que a gente chama de gordura ruim, né? Essa gordura saturada é aquela gordura que vai causar, vamos dizer... O buchinho, a barriguinha. E acaba lesionando, causando... placas, né? Sim, nas sim. nossas artérias, né? Uhum. E o que acontece? Vem aí os riscos de hipertensão, problemas cardiovasculares, né? Agora, tem uma questão também que as pessoas colocam muito as gorduras como vilãs. Uhum. E não necessariamente elas são 100% vilãs. Tipo, tira a gordura toda, praticamente zera, né, na dieta. Não, assim. O nosso corpo, ele precisa de gordura. Uhum. Mas o carboidrato, ele também tem um papel importante, porque ele se transforma em gordura no nosso organismo, né? O que é carboidrato? Pães, são aqueles carboidratos que eu falei que não são tão bons? Uhum. Os pães, né? Que são as massas em geral, o açúcar de adição, aquele açúcar do cafezinho, do suco. Tem gente que bota, assim, umas 3 colheres de açúcar, 3 colheres de sopa, assim, de açúcar no café. E esse carboidrato, ele tem uma característica muito importante, porque ele também é um tipo de carboidrato que ele é inflamatório. Ele tem esse poder inflamatório. Então, ele inflama. Uhum. E ele inflama, inclusive, parede das nossas artérias. Então, à medida que ele vai inflamando, a gordura também ele faz um papel de reparar. Então, ele inflama, a gordura vai e repara. E aí você vai percebendo esse processo ao longo do tempo, né? E aí, quando você vai ver suas artérias, elas não estão legais, né? Tá cheio de ateroma. Uhum. Enfim, então a orientação é que a gente também tenha cuidado no consumo desses carboidratos. Reduzir ao máximo. Ao máximo. O ideal seria que a gente consumisse sem adição de açúcar. Ah, mas eu boto adoçante? Não é. Adoçante também é industrializado. Né? Não existe adoçante bom, vamos dizer assim. Uhum. O ideal é que você se acostume, o seu paladar, a consumir sem açúcar. Tem como ir desmamando? Tem. Vai colocando menos. Seguindo um processo, né? Para chegar nesse momento ali que você toma, sei lá, um suco da fruta sem qualquer tipo de adição de açúcar, né? Ou do adoçante ali, né? É questão de costume. Uhum. Né? A gente consegue se acostumar. O nosso paladar, ele consegue ao longo do tempo ir se acostumando. Doutora Sandra, e aqueles camaradas que comem para dormir? Enche a barriga e depois já chega sentado do trabalho, às vezes nem almoça, emenda o almoço com o jantar, né? Aí... Tem gente que faz só uma refeição. Você conhece alguém que faz assim, só uma refeição? Mas também quando você vai olhar a refeição, sabe aquele... Não é nem um prato, é tipo um baldinho assim, que a pessoa bota tudo desse tamanho assim, né? Bota aquele, né? Um montão de macarrão, um montão... Só come aquela refeição e passa o dia inteiro sem comer mais nada, né? Maneiro, você não enxerga quem tá do outro lado. Pois
Pois é. Só aos poucos, depois quando a pessoa vai comendo, você vai vendo ali o olhinho da pessoa, né? O nosso corpo, ele foi feito para consumir, né? A gente foi feito para consumir o alimento e gastar. Sim. Por isso que existe o equilíbrio. A gente tem que consumir aquilo que a gente precisa para consumir e gastar. E aí a gente tem o nosso equilíbrio. E o cara comer, né, depois do almoço, tirar aquela mocicazinha, como diz, aquela madonna, na rede. Sim. Né? Daí, Sandra, a questão da importância do exercício físico, né, das atividades físicas, né, para você queimar, para você também desgordurar, né, as artérias. Isso. Exato. É uma combinação perfeita, né? A boa alimentação. Exato. Com... É a casadinha. Não tem para onde correr. A alimentação não vive sem exercício, exercício não vive sem alimentação. Estou fazendo assim, as perguntas que as perguntas do dia a dia, né? As perguntas que mais as pessoas... cerveja, bebida alcoólica, final de semana, sexta-feira, Rio Catolé, aquele drink, aquele negócio flutuante que bota assim no rio que você fica comendo coxinha, camarão, tal, né? Só enchendo o bucho. No outro dia. Vamos lá. Edivan perguntou sobre comer e dormir, né? Isso. Comer e dormir é algo assim... O que acontece? Como eu falei no início, a gente tem que tomar café da manhã como um rei. A gente tem ao longo do dia para fazer todo o processo de ingestão e gasto. Quando você come e dorme, o que vai acontecer? Seu metabolismo desacelera. Vai passar a noite inteira ali o corpo. Você não vai ter como gastar, né? Aí ele vai ter que trabalhar mais. E ele não vai ter como gastar, ele vai armazenar. Né? Ele vai guardar. Tá vendo? Tudo faz sentido agora, né? Ele vai guardar. Pois é. Outra coisa que eu acho que é importante... Pode continuar, Sandra. Te cortei. A questão da atividade física é extremamente importante porque a atividade física ela nos mantém equilibrados em termos nutricionais também, em termos de gasto energético, e principalmente em termos de saúde, né? Então, a gente costuma dizer que nutrição, saúde e qualidade de vida, ela depende da alimentação e da prática diária de exercício físico. Olha. Não dá para dissociar isso daí, né? Então, as pessoas elas precisam criar o hábito de se alimentar bem e de praticar exercício físico. Só que às vezes não, quase sempre, as pessoas só se atentam para isso quando acontece alguma coisa com elas. Já está numa situação ruim, né, Sandra? Aí quando vai ao médico e diz assim, olha, seu colesterol está alto, sua glicose está alta, você está prestes a ter uma resistência à insulina, você está já com um quadro de diabetes instalado, aí foi, opa, agora eu preciso me cuidar. Agora lascou-se. Tem que se cuidar, né? Aí começa. Mas, gente, não é para ser assim. Não é para ser assim. A gente tem que... Por isso que eu digo, nutrição é prevenção. Sim. É pra gente não deixar isso acontecer. Prevenção diária, né, Sandra? Exatamente. E só pra gente finalizar, que a gente trouxe uma aguinha pra você aqui, e eu acho que é importante também a gente falar dessa questão da água, da hidratação, né? A hidratação adequada, né? Meu golinho aqui, a água é fundamental, né, Sandra, pra todo esse processo. Água no nosso corpo é essencial, até porque 75% do nosso corpo é composto de água, né? E agora eu pergunto pra vocês, quanto de água vocês bebem por dia aqui? Eu tento tomar 2 litros. Eu tento chegar ali nos 2 litros. Não, eu vou encher nesse negocinho e vou bebendo. Onde eu vou bebendo, vou dar do golinho. Por isso que eu olho, garrafinha, tem 500. Aí, tipo assim, eu bebo umas 4. Agora, o uso da garrafinha tá muito grande, né? Aumentou muito, né? Liz, cadê a sua? Tá ali, ó. Ela tem uma garrafona, né? Uma garrafinha. Carlinhos, cadê a sua? A Alice é... canequinha ali. Quer dizer, criou uma consciência de que a água realmente ela é importante. Tem melhorado muito, mas ainda não chegou assim, na necessidade real ideal, do consumo de água, né, das pessoas diárias.
A gente precisa beber em média de 2 a 3 litros de água por dia, isso dependendo da estrutura física da pessoa, do peso da pessoa, né? Sim. A gente tem um cálculo que a gente faz para poder ver quanto que de água, mas em média de 2 a 3 litros por dia, né? A gente já consegue atender essa necessidade. E uma coisa importante é que a gente não pode esperar sentir sede para consumir água. Quando a gente sente sede, o corpo já está precisando de água há muito tempo. Viu, né? Aí, e aí é uma questão muito importante, porque a gente tem nossos rins. Quem é que lembra que tem rim? Pois é. Né? Quando você lembra que sofre, tem... né? Sofre. O rim sofre. Então, é observar a cor da nossa urina, o odor da nossa urina, né? Quantas vezes você urina por dia, né? Então, assim, não prender também, né? Então, o consumo de água, ele é extremamente importante também para as funções, desempenhar nossas funções fisiológicas, né? A bioquímica do nosso organismo, ele precisa de água para estar lá, né, funcionando. Então, tá vendo, né, mamãe? Olha aí. Ouvindo, né? Se você não tiver água, você está prejudicando todo o funcionamento de uma dessa máquina, né? De uma fábrica que está aqui dentro, sim, entendeu? Sim. E aí as consequências são graves, né? Pois é. Consequências. Estão vendo aí? As dicas estão dadas, viu, Edivan Martins? E como sempre, né, a gente batendo nas teclas. Olha, bebam água, façam exercício buchadinha físico. Uma vez por mês aqui, acolá. Uma buchadinha de vez em quando, mas com moderação, né? torturar, né? Não pode se torturar. Com mas moderação. Você manter uma boa alimentação ali. Pois é. Semana, se segurar um pouco na semana, porque final de semana realmente você tem que... Não, sim, com certeza. A alimentação, ela agrega muita coisa. Ela agrega convivência social, ela agrega cultura, ela tem, né, comemorações, festas, é prazer, é vida. É bom até para a saúde. Né? E a gente não pode, privar desses prazeres que a gente tem. A gente precisa entender que é necessário a gente ter, né, essas confraternizações, ter prazer na alimentação. O que a gente precisa entender é que a gente tem que ter sabedoria, entendimento e consciência do que a gente pode, deve consumir, né, em termos de quantidade, de qualidade. É consumir com moderação, sem exageros. Isso. E não é para ir comer 10 coxinhas, 30 pastel de queijo e... Não cometer o pecado da gula. Isso. Porque você pode enganar o médico, mas Deus está vendo. Exato. Sandra, muito obrigada, quero te agradecer. Sandra Prudente, que é coordenadora do curso de nutrição da Estácio, deu várias dicas para você aqui hoje, super importantes, para que você, né, esteja aí com a sua saúde em dia, principalmente com relação à sua alimentação. Muito obrigada, viu, Sandra? Né? Parabenizar a Sandra, em nome de todas as nutricionistas né, que cuidam aí da boa alimentação, que dão essas dicas importantes do dia a dia, que atendem os seus pacientes, né, nos consultórios, enfim. Parabéns aí pelo dia. Eu que agradeço a participação, eu também quero parabenizar todos os profissionais da nutrição, né, tanto da Estácio, como também as nutricionistas que fazem parte do Hospital João Machado, tá, que lá trabalham. Desejar muito sucesso para todas e que o nosso trabalho é árduo, né, mas é muito gratificante e eu sou muito feliz por hoje fazer esse papel em contribuir com a saúde da população. Que maravilha. Muito obrigada, Sandra. A gente fica muito feliz. E, ó,